Eu acho que já respondeu. Ele pergunta se nosso lar foi criado a partir de 1757, mas me parece que é 1747, não é isso, nosso lar? Não, 1757. Está certo? Está certo isso? Está certo. 1747 foi o desencarne de Fabiano de Cristo. Ele ainda levou alguns anos para se reunirem os jesuítas e montar. A partir de 1757. Em 1757 começou a transição planetária. São os 300 anos, que vai de 1757 até 2057. Então, nesse momento, começava um grande trabalho da espiritualidade. Aí a próxima pergunta dele é: cada uma das colônias estaria associado a um centro espírita no plano físico? Qual seria a função? Bem, vou citar o exemplo que conhecemos. No caso aqui da região sul do Brasil, especificamente na cidade de Pelotas, o lar físico foi fundado em 1976. E logo em seguida, a colônia espiritual, 10 anos após, por entenderem os espíritos que era necessário auxiliar os espíritos que desencarnavam nesta faixa, essa faixa da região sul, ela engloba mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. De pessoas, veja bem, quanto de espíritos? No mínimo, 3 vezes mais de espíritos desencarnados. Então, nós estaríamos falando de cerca de 6 a 7 milhões de criaturas. Então, a casa física é como se fosse um elevador, em que tanto os espíritos encarnados necessitados vão visitar as sessões de fluidoterapia ou de orientações em cenáculos ou em outros lugares de elevação espiritual, como os desencarnados, que não só são assistidos pelo desencarno por acidentes, por traumas violentos, ou mesmo por drogadição, por bebida, porque existe na colônia, a colônia propriamente disto, depois da colônia, que tem a sua sede, a sua vida, existe um hospital geral para atendimento aos desencarnados, e acima do hospital geral, num outro nível, existe um hospital de atendimento a doentes mentais, que são aqueles que desencarnam portadores de suicídios, portadores de esquizofrenia, de bipolaridade severa. Então, a colônia espiritual ela tem um objetivo. Nós, inclusive, já fizemos uma live inteira, falando da colônia espiritual. E se os irmãos julgarem interessante, a gente vai conversar mostrando como foi fundada uma colônia espiritual e qual foi o propósito, quem são os seus trabalhadores, que tipo de trabalhadores são esses, que tipo de benefício a organização apresenta para aqueles seres, não só que trabalham lá, mas que buscam o seu auxílio. Isto é, no mínimo, um assunto para 1h30, por isso nós apresentamos uma live. Mas essas colônias têm esse benefício espiritual, de não deixar o espírito desgovernado, não deixar o espírito carente de apoio. Naturalmente que o espírito cuja sintonia quer viver no mal, ele não vai se interessar pelo socorro, mas aí é uma decisão do seu próprio espírito. Mas grande parte pede o auxílio. E as colônias é o primeiro sinal do atendimento para encaminhá-los em órgãos mais evoluídos, mais especializados. Porque assim como existem cidades menores no nosso país, existem cidades maiores. Por exemplo, do ponto de vista médico, quando você, numa cidade menor, não consegue resolver o seu problema, você é encaminhado para onde? Uma cidade maior. Você vai para São Paulo, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para Porto Alegre. Cidades, naturalmente, onde tem um centro médico mais avançado. Assim acontece na espiritualidade. O primeiro atendimento é dado, e quando há necessidade de um atendimento mais integralizado, com maior especialização espiritual, os seres são conduzidos em verdadeiros aero-ônibus, que são em verdadeiros veículos, e sob proteção espiritual, para não serem assaltados, porque é um local de muita violência, é um umbral, são levados a núcleos de atendimento mais especializados que possam dar um benefício quando é interpretado e diagnosticado pelas entidades superiores que comandam os núcleos de atendimento, decidem que ele precisa partir para um lugar mais de maior evolução. Tudo funciona
de uma certa forma, não como na Terra. A Terra é que segue o que acontece no mundo espiritual. É incrível, mas aqui então, lá no mundo espiritual acontecem as mesmas coisas que na Terra? Não. O que acontece no mundo espiritual é que é copiado na Terra. Esta é que é a grande verdade. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.